Olá, meu nome é Patrícia Campelo, atualmente estou como secretária da Fundação Araripe e neste momento venho apresentar para vocês, ao longo desses vídeos, os resultados do projeto Semeando Conhecimento na Caatinga, executado pela Fundação Araripe e Parceiros, apoiado pelo Funbil, dentro do programa GF Terrestre. Espero que todos gostem dos resultados e aproveitem bastante o conhecimento. Eu sou Francisco Campelo, diretor técnico da Fundação Araripe. Nesta videoaula, vamos tratar sobre o uso sustentável dos recursos florestais da nossa biodiversidade. O uso sustentável é uma temática extremamente importante porque, sabendo usar, nós podemos atender às nossas demandas enquanto sociedade e, ao mesmo tempo, conservar a biodiversidade, fazendo com que os serviços ecossistêmicos se mantenham no ambiente. Então, é um tema extremamente importante e vamos ter noção, nesta videoaula, de algumas práticas que no nosso dia a dia já são realizadas, mas que vêm para fortalecer justamente o uso sustentável. Olá, nessa videoaula nós vamos falar um pouco sobre a importância do uso sustentável da nossa biodiversidade. Primeiro é importante a gente compreender o que nós, enquanto sociedade, demandamos das nossas florestas, às vezes sem perceber. As nossas padarias, as nossas cerâmicas, as nossas casas de farinha, as próprias famílias rurais principalmente, nós utilizamos o recurso florestal para produzir biomassa para atender essas necessidades energéticas. Nas cerâmicas, a lenha, como nós chamamos, a biomassa florestal, é utilizada para fazer o processo de transformação do barro, da argila, que é o nome mais correto, para a cerâmica. Então, para que isso aconteça, é necessário haver um aquecimento forte e para isso nós usamos a lenha. Então, de um modo geral, o Nordeste usa bastante os recursos florestais para atender à sua matriz energética. Isso está representado em números como, por exemplo, a demanda do setor industrial, que utiliza mais ou menos 30 milhões de metros de lenha por ano, o que significa 1/3 ou 30% da nossa matriz energética é atendida pelo nosso recurso florestal, às vezes sem nós nos darmos conta disso. Então, além dessa necessidade energética, a caatinga ela tem uma vantagem sobre outros recursos florestais, sendo uma formação florestal aberta e tendo plantas leguminosas e forrageiras, ela cumpre outro papel extremamente importante. Um é o fato dela ser uma espécie que tem espécies leguminosas, ela fortalece o solo com nitrogênio orgânico. E também temos espécies que são, além de serem leguminosas, elas são forrageiras, o que permite que os nossos criatórios possam ser feitos dentro da caatinga. Então, isso se repete muito no sistema de criação que nós temos, principalmente da caprinocultura e da bovinocultura. A caprinocultura do Nordeste responde por 90% do rebanho do Brasil e parte significativa desse criatório é feito utilizando o suporte forrageiro da nossa caatinga. Então, saber usar o recurso florestal com critérios de sustentabilidade é extremamente importante para podermos conservar a paisagem, conservar os serviços ecossistêmicos e, ao mesmo tempo, atender às demandas da sociedade. Ademais, em algumas regiões, como a nossa região do Araripe, o recurso florestal é extremamente importante para a atividade da apicultura e da meliponicultura. Principalmente no caso da meliponicultura, a presença da vegetação nativa é fundamental, porque as abelhas nativas, como assim nós chamamos, elas necessitam dessa diversidade biológica para poder ter a sua produção de mel sendo realizada. Então, como nós vemos, a caatinga ela pode oferecer biomassa, ela pode oferecer forragem, ela pode atender a apicultura, ela também atende a outra atividade extremamente presente em muitas regiões nossas,
que é o extrativismo, né, através dos seus frutos. Então, na caatinga nós vamos ter espécies como o umbu, o licuri, o maracujá, o jatobá, certo? Que são plantas, né, que permitem, né, através do seu beneficiamento, né, nós termos doces, composta, sucos, né, o piqui da região do Araripe, né, que é muito presente e que as comunidades utilizam demais. Então, a vegetação nativa também oferta frutos e também, né, essas plantas hoje são utilizadas na indústria farmacêutica e na indústria, né, assim, de cosméticos. Então, saber usar o recurso florestal para que ele permaneça é extremamente importante. E isso é a gente resgatar o que o professor Vasconcelos Sobrinho, um dos maiores estudiosos sobre a caatinga, vamos dizer assim, sempre provocando nos seus ensinamentos, para que a gente não crie essa dicotomia entre o homem e a natureza. Então, o uso sustentável é justamente o elemento que aproxima o homem da natureza e permite que a gente possa utilizar esse recurso, né, sem destruí-lo, né, ao contrário, melhorando a sua biodiversidade, fortalecendo os seus serviços ecossistêmicos. O uso sustentável, além dessa oferta, vamos dizer, de biomassa, de frutos, de forragem, né, ele também atende à demanda madeireira, né, tanto das comunidades como também do mercado. A nossa caatinga, ela é extremamente utilizada para ofertar estacas, morões, varas, que são muito utilizadas tanto como para suporte na agricultura, como também para atender a pequenas demandas, né, nas propriedades, como chiqueiros, né, proteção de quintais, galinheiros e tudo mais. E é também para fazer as nossas cercas, né, de vara, que são muito comuns na nossa região. Então, o recurso florestal, ele está extremamente presente na região e isso faz com que, né, a gente fortaleça a nossa socioeconomia, seja de forma direta na venda desses produtos ou do beneficiamento desses produtos, como é o caso das polpas, né, dos doces, né, dos sucos, ou como também de forma indireta, quando a gente evita que as famílias façam gastos como comprando material para cercamento a utilizar a nossa biodiversidade. Então, o uso sustentável, ele traz a caatinga para uma discussão moderna, né, e muito presente na sociedade, que são né, a preocupação com o aquecimento global, a preocupação com a conservação da biodiversidade e, no caso do semiárido, a preocupação muito grande com a questão da desertificação. Então, o uso sustentável, ele permite a gente falar de sistemas de produção regenerativos, resilientes, que combatem, né, a desertificação, que permite uma convivência sustentável com a nossa semiaridez, dando dignidade aos homens e trazendo segurança alimentar, segurança hídrica, segurança energética, ao mesmo tempo que a gente conserva a paisagem e seus serviços ecossistêmicos. Através do uso sustentável, nós podemos ter uma oferta de biomassa legalizada, né, licenciada, né, legalizada e sustentável, inclusiva. A gente pode ter uma pecuária verde, o que o mundo procura, né, atender a demanda da sociedade sem desmatar, e a gente tem uns sistemas silvopastoris que foram extremamente promovidos pelo professor João Ambrósio, um pesquisador da Embrapa, que dedicou seus estudos a nos permitir saber usar a caatinga sem degradá-la. Aqui nós estamos num ambiente aonde o uso da caatinga dentro de critérios sustentáveis está sendo realizado. Neste ambiente, né, é um plano de manejo florestal licenciado pelo órgão ambiental que gera emprego e renda para famílias rurais e, ao mesmo tempo, conserva a nossa paisagem. Aqui é uma área que foi utilizada no ano passado e nós podemos ver, né, o poder que a caatinga tem, né, a capacidade de regenerar, o que está associado à sua resiliência. Então, aqui é uma prova viva de que a gente, sabendo usar, a gente conserva. Então, como a gente pode ver neste ambiente aqui, né, a caatinga está toda se regenerando. A gente percebe, né, olhando
né, de forma a que esse ambiente a gente percebe a diversidade, né, da composição da biodiversidade. Olhando de cima, como nós podemos ver nessas imagens que estão sendo apresentadas para vocês, nós vemos como a regeneração ela ocorre de uma forma, vamos dizer assim, extremamente homogênea, extremamente, vamos dizer assim, agressiva no sentido da resposta da natureza ao uso, e também a gente percebe a importância do uso para, né, os serviços ecossistêmicos. Então primeiro a gente aqui está vendo, né, isso aqui era uma área de caatinga, né, que foi utilizada, como eu disse, há 1 ano, e nós estamos vendo a rebrota. A rebrota aqui se dá principalmente pela cepa, que nós costumamos chamar de toco, ou em alguns casos pela raízes ou sementes. Aqui é um exemplo que nós temos, né, muito claro de um toco que a gente pensa que ele está morto, mas na realidade nós já estamos vendo aqui a regeneração. Esta área é uma área onde o rebaixamento é mais agressivo, porque é uma área utilizada para o deslocamento, né, do material lenhoso que saiu aqui. A gente percebe claramente que aqui foi um ambiente onde houve um rebaixamento mais intenso, né, dos tocos para poder haver a entrada do caminhão. Isso é tudo planejado e aprovado pelo órgão ambiental. Mesmo assim, a gente percebe, né, aonde, né, como a caatinga regenera. Outro caso que nós podemos ver aqui, muito claramente, é a importância do manejo na conservação do solo. A gente percebe, olhando aqui com mais cuidado, que o nosso solo ele está totalmente protegido. Nós já temos aqui, né, bastante matéria orgânica. Essas folhas, elas cumprem 2 papéis importantes. Um é proteger o solo, né, contra a exposição da luz do sol. Ela incorpora a matéria orgânica, ela assegura a umidade e ela permite que haja uma absorção da água da chuva, evitando os processos erosivos. E a outra observação extremamente importante que nós temos aqui é que, em alguns casos, nós temos com a regeneração ocorrendo por semente, que é esse caso que nós estamos vendo aqui. Uma regeneração que está saindo, né, de uma semente, né, que foi deixada aqui. A vantagem extremamente importante, né, do comportamento da caatinga é que, mesmo a gente fazendo uma intervenção como esta que nós vemos, que foi uma talhadia simples, ou seja, foi um corte das árvores a 30 ou 40 centímetros de altura, a gente tem uma regeneração extremamente vigorosa, robusta e presente. Isto é uma das características da caatinga, é a sua capacidade de regenerar pelos tocos, pelas raízes ou por sementes. Então, essa capacidade regenerativa da caatinga, que está associado à sua resiliência, é um dos aspectos extremamente importantes, né, que nós temos ao fazer o uso sustentável. Quando a gente utiliza a caatinga sem utilizar fogo, sem deixando o solo totalmente protegido, a gente fortalece a sua capacidade de regeneração. E a outra grande vantagem, né, que nós temos ao promovermos o uso sustentável de forma planejada e vamos dizer assim, licenciada, estudada, é a conservação do solo. Aqui a gente vê a serrapilheira, que é fruto, né, do material que não é aproveitado para a produção. Ele fica no solo, incorporando matéria orgânica, fixando carbono, protegendo o solo. A gente aqui tem, né, uma situação, né, onde a gente percebe já, né, o solo totalmente coberto por folhas, né, evitando erosão, incorporando matéria orgânica, conservando a umidade e permitindo a infiltração da água da chuva. Então, essas 3 situações são extremamente presentes ao fazermos o uso sustentável. Reforçando, né, os aspectos, né, vantajosos da nossa caatinga para o uso sustentável, nós estamos aqui numa área que foi recentemente utilizada, né, para a produção de madeira, né, principalmente no caso aqui lenha, para atender a matriz energética da região. E nós observamos aqui na área, né,
todo, né, o que foi dito com relação a como, né, a utilização sustentável com critérios técnicos, né, ajuda a manter os serviços ecossistêmicos, ajuda na conservação da paisagem. Embora essa área tenha sofrido uma intervenção de talhadia simples, nós já podemos observar que na sequência da sua utilização inicia-se o processo de regeneração. E no ambiente que foi utilizado, a gente percebe todos os aspectos, né, de conservação de solo sendo atendidos. Aqui, a serrapilheira, todo o material lenhoso que não foi utilizado para a comercialização, ele fica no terreno, isso significa carbono que vai ser fixado aqui. E os tocos, logo após a regeneração, eles totalmente, vamos dizer assim, protegidos no sentido de que não estão abafados, certo? Eles iniciam o processo de regeneração. Então a gente vê o vigor da caatinga na sua regeneração. E o solo com, né, folhas, né, toda a galharia que não é utilizada sendo incorporado, isso vai produzir matéria orgânica, isso vai conservar a umidade e isso vai evitar a erosão, mantendo um ambiente rico, né, todo reciclado com seus nutrientes. Aqui estamos num ambiente de produção florestal madeireira com fins energéticos. Aqui nós temos uma forma tradicional de utilização da caatinga, né, onde os trabalhadores organizam a produção em lotes, né, que eles chamam feixes de lenhas. Aqui nós temos, né, uma arrumação onde a gente vê claramente a questão do metro estéreo, que é essa arrumação que logicamente fica com espaços. Então isso aqui é 1 metro cúbico aparente, que é chamado metro estéreo. E aqui, né, no dia a dia do corte, né, eles chamam de metro de lenha, que é a forma como normalmente os nossos trabalhadores são remunerados. O corte de um homem vai de 4 a 5 metros, dependendo assim, do seu esforço, certo? Isso em aproximadamente 6 horas de trabalho, certo? E, como é que se diz, hoje 1 metro de lenha na região está em torno de R$20, né? O pagamento do metro de lenha 20, 25, o que faz com que um trabalhador tenha uma diária de entre 80 a R$100 por dia. Então é um trabalho que remunera, assim, relativamente bem para a realidade do semiárido. A outra questão que nós podemos observar mais uma vez é justamente o comportamento de uma utilização sobre critérios, né, de sustentabilidade. Toda a galharia que não é aproveitada para o mercado, ela fica para ser incorporada no solo. Isso vai se transformar, como a gente falou em várias vezes, em matéria orgânica. Isso significa também, no mundo atual, carbono que fica na região, certo? Fica aqui no solo e vai ser incorporado. E o que sai, aparentemente, é algo em torno de 40% do carbono que tem na região. Então, se há uma utilização, ela não retira todo o carbono, o que faz a gente imaginar que, ao ser queimada essa madeira, ao ser utilizada para a queima, o carbono que é emitido, ele é compensado pelo carbono que fica no solo, né, que fica aqui para ser fixado no solo, e pela regeneração. Então, o que faz com que a gente possa, de uma forma muito simplista, né, calcular que o manejo florestal, ele incorpora carbono no sistema e não exporta carbono.